Declaramos que descansamos no Senhor. Você pode erguer as suas mãos e adorar ao Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e louvor e exaltação. Declaramos essas coisas, cantamos essas coisas, e por isso, ó Pai, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, porque debaixo das tuas asas estamos seguros. Há um refrigério, há um descanso, há estratégias vindas do alto para que possamos caminhar nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos num bom lugar, no lugar de adoração, de ensino da tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado. Declaramos essas coisas na convicção, ó Pai, de que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. É o nosso pastor. É o nosso pastor. Sentimos a leveza em te servir, em te adorar, ó Pai. Magnificado seja o nome do Senhor. O teu fardo é leve. O teu fardo é leve. Às vezes nos espanta, né, quando alguém fala que é pesado ser crente. Não é pesado não, é leve. Deve estar pegando um fardo, um jugo indiferente. Mas quando nos apossamos daquilo que pertence ao Senhor, quando tomamos posse daquilo que a palavra diz a nosso respeito, irmãos, é leve, é suave, é maravilhoso. Amém? Você está feliz? Diga assim: eu amo servir a esse Deus. Você pode sentar. Graças a Deus, né? Obrigado, Ministério de Música. Obrigado aí, viu? Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês aí. Aleluia. Graças a Deus, né? Irmãos, continuemos com a maratona da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Finalmente, nessas 3 cartas que eu citei nas últimas semanas, falando sobre santidade, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, eles acabam se tocando, porque o contexto aí é exatamente mostrando, irmãos, a nossa vida, né?
como igreja. Capítulo 1, 2 e 3, nós falamos sobre a necessidade do homem de ser justificado por Jesus, né? Primeiramente dos gentios, depois dos judeus. Falamos um pouco da aliança, da identificação da fé de Abraão. Falamos que a lei ela não tem capacidade de justificar o homem. Falamos todas essas coisas, né? E nós chegamos nesses 3 capítulos, irmãos, que é maravilhoso. Está falando exatamente da igreja, do nosso perfil, da nossa vida. E é interessante a gente citar também que o capítulo 7, irmãos, ele não descreve o perfil do crente salvo em Jesus Cristo. Quando lá no versículo 23 e 24, quando capítulo 7, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito do homem sem Deus, né? Ele faz uma representação ali do que era a vida do homem sem a participação de Jesus na vida dele, né? Onde ele, conhecendo a lei que era boa, nós aprendemos isso, que a lei é boa, né? O que foi? O que está aberto aqui? Ah, sim, misericórdia. Ver um susto. Já pensei, você sabe que estou com a barriguinha aberta, alguma coisa assim, que fiquei preocupado, né? Oxi! Aqui dá para administrar tranquilamente, né? O padrão é esse aqui, ó, né? Graças a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele faz aquela apresentação, né? Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? E alguns crentes, equivocadamente, pegam essa passagem e falam assim, olha só, o próprio apóstolo Paulo fala que nós somos miseráveis. E aprendemos que o contexto é outro. Paulo estava mostrando exatamente a vida do homem que tem um contato com a lei, sabe que o pecado desagrada ao Senhor e ele próprio não tem condições de seguir aquilo que a lei diz. Porque a lei, além de ela não ter a capacidade de justificar, de salvar o homem, mas o propósito ali é mostrar o pensamento de Deus a respeito da própria humanidade, o que Deus pensa a respeito do homem. E mostrar para ele em que posição ele está. A lei ela veio para isso, mostrar como se fosse um espelho, olhando para o espelho e ver a condição que está a humanidade. Então, Paulo, na verdade, ele estava descrevendo, né, representando o homem que tem um contato com a lei de Deus e percebe que ele não pode cumpri-la. E aí, nesse contexto, ele fala, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Né? Mas aí, né, como o apóstolo Paulo estava utilizando o recurso do opositor de um personagem, ele mesmo dá a resposta. Ele fala assim no versículo 25, ó, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? É como se o apóstolo Paulo fosse lá no ouvido daquele miserável homem e falasse assim, ó, Jesus Cristo é a solução. Amém, irmãos? Então, queridos, graças por Jesus Cristo nós estamos aqui. Amém? E o capítulo 8 fala exatamente sobre isso, né? A continuação do capítulo 7, quando ele fala assim, ó, agora, é a nossa vida hoje. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Se você ainda não aceitou Jesus, essa noite é a oportunidade. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa, irmãos? A condenação da morte por causa do pecado. Através de Jesus Cristo que pagou o preço do nosso lugar, nos livramos dessa condenação eterna. Amém, irmãos? Por Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é interessante a gente citar aqui algumas termologias que nós às vezes até usamos para defender uma ideia. Dentro desse contexto aqui que a gente vai estar lendo, né, avançando um pouquinho, você vai ver aqui, segundo a carne, não está falando, irmão, necessariamente a questão da obra da carne, a prática do pecado, mas está falando da natureza. Amém, irmãos? Da natureza, que não anda segundo a carne, aquela natureza caída. Amém? Mas segundo o Espírito. Lembra que eu falei aqui das distinções dos aspectos do homem, né, caído e o homem salvo, aquele que está debaixo da lei da morte eterna e aqueles que estão debaixo da lei do Espírito. Lembra que eu falei?
no capítulo 7, mas segundo o Espírito, nós estamos debaixo da lei do Espírito. Amém? Olha só o versículo 2. Porque... Deixa eu abrir aqui que fechou. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É o que aconteceu conosco. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Fica um negócio meio compactado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meio compactado aqui, né? A gente vai avançar, vai falar um pouco sobre esse versículo aqui, o versículo 3. Ao versículo 4 ele continua: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, a natureza da carne, ok? Mas segundo o Espírito, é a condição de vida hoje. Então você vê que o apóstolo Paulo, a gente vai seguir aqui, ele faz um contraste entre aqueles que estão debaixo da lei do pecado e da morte e aqueles que estão debaixo da lei do Espírito. O propósito aqui, no capítulo 8, é justamente Paulo descrever, totalmente diferente do capítulo 7, ele vai descrever a nossa vida hoje como crente. Aqueles que foram salvos em Jesus. Ao mesmo tempo, ele vai lembrar algumas coisas que aconteceu conosco, que ele já citou no capítulo 6 e 7, e ele reforça, como se fosse assim, validando, reforçando o que aconteceu com a nossa vida depois que nós tivemos um encontro com Deus. E é muito importante nós que somos crentes, que pela fé, a fé de Abraão, que nós aprendemos no capítulo 4, guardemos esses princípios. Porque, irmãos, precisa envolver fé nisso. Porque no dia em que você aceitou Jesus, irmãos, na grande maioria, você não sentiu nada, você não sentiu arrepio, não é verdade? Você ouviu a palavra, creu e confessou com a boca. Alguém chegou assim, está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Mas o que envolveu naquele momento? Fé. Então eu preciso, irmãos, acreditar nessas verdades, que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente, irmãos, para me livrar de uma condição de escravidão. Amém? Então eu, como salvo em Jesus, eu, como nascido de novo, eu tenho que ter convicção, olha, eu sou filho de Deus. E parece que na cabeça de muita gente aqui é óbvio falar sobre isso, né? Reforçar que eu sou filho de Deus. Mas tem muitos crentes que às vezes entram numa situação de dúvida, ou até mesmo deixa de acreditar na condição que ele está hoje. Por isso que o apóstolo Paulo ele reforça: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora entenda, irmãos, que é muito sério. Mesmo você pegando esse texto aqui num contexto errado, mas você começar a declarar que é miserável, é um negócio meio delicado. Se em Jesus Cristo, irmãos, ele me tirou de uma condição de condenado à morte para numa situação de vida, como eu posso defender a ideia que eu sou miserável pecador? Por um só homem, o pecado entrou no mundo, e o pecado gerou a morte. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade se tornou pecador. Mas o último Adão, que é Cristo, irmãos, quando ele morreu por nós, nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Diga para o seu irmão: você não é miserável. Miserável. Agora eu te faço a pergunta: Deus tem filho miserável? Claro que não, irmãos. Você está comigo? Não, mas eu sou miserável, eu sou miserável, pecador, redimido. Tem gente que tenta até, né, vai lá no fundo do poço, mas depois tira, bota uma palavrinha para tentar melhorar. Irmãos, não adianta. Ou você é da lei do Espírito ou da morte. Amém, irmãos? Esse tipo de pensamento é como se eu pensasse assim: a ação de Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário, não foi suficiente, irmãos, para me colocar numa condição de justiça, de justificado.
E é por isso que a religiosidade, às vezes, irmãos, com a falta de entendimento, né? Eu sei que a religiosidade é um problema, ainda mais quando entra a questão do entendimento equivocado, que a própria religiosidade já produz, fica um negócio meio complicado, até mesmo quando você vem trazer umas verdades com relação à palavra, a pessoa não aceitar. Porque ela acha que precisa de alguma coisa para torná-la digna. Não é verdade? Nesse ponto aqui, irmãos, a gente até consegue pegar, extrair algumas coisas aqui com relação às coisas de Deus que nós envolvemos. Seja na hora da ceia. Porque você participa da ceia, irmãos, não é porque você deixou de fazer alguma coisa. Você participa da ceia por aquilo que você é em Cristo Jesus. A sua natureza, irmãos, a sua nova natureza em Cristo Jesus, irmãos, lhe tornou digno. Você não é digno pela prática. Jesus lhe tornou digno, porque Ele pagou o preço no seu lugar. Amém, irmãos? Se for por merecimento, ninguém é digno de tomar sede, de estar aqui na igreja, de receber o Espírito Santo, de nada. Jesus, querido. Se qualquer atitude humana fosse suficiente, desse condições para safar alguém, para que Deus enviaria Jesus para morrer para o nosso lugar? Para quê, irmãos? Então, o crente, às vezes, isso tudo, irmãos, é consequência da queda. A queda provocou tudo isso em nós. Não tem situações quando nós erramos e a gente fica assim naquela condenação, né? A gente até pega essa palavra aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e a pura verdade, mas o contexto aqui, irmãos, é muito mais amplo, no sentido da natureza, onde Ele nos tirou de uma condição de escravos, onde a lei apontava, onde eu estava preso no pecado, né? E que não teria mais jeito, mas Jesus Cristo Ele resolveu esse problema, nos tirou dessa condição, irmãos, de perdição e nos deu vida. Então, todos nós, irmãos, precisamos andar em novidade de vida. Agora, com relação às obras, eu quero trabalhar bem esses termos para ficar bem claro para você, não fazer confusão. E com relação à prática, que são as obras da carne, há um posicionamento nosso como crentes, como filhos de Deus. Porque se eu pecar, eu tenho que voltar para a posição. Se eu pecar deliberadamente, eu tenho que me arrepender, me consertar e caminhar. Agora, é muito complicado o crente, irmãos, o filho de Deus, nascido de novo, depois de ter recebido o conhecimento da palavra, viver uma vida como se estivesse numa outra estação. Você está comigo, irmãos? Vocês aprenderam aqui, se eu não me engano, no capítulo 5, capítulo 6, que a nossa consciência em relação a pecado não é operar debaixo de um medo, ou de uma pressão de alguém, ou ser cobrado por alguém. A minha atitude, o meu relacionamento com Deus e a minha decisão em relação ao pecado está com base naquilo que eu tenho em consideração ao nosso Deus, ao meu Deus, ao seu Deus. É com base naquilo que você considerou ou atribuiu, né? Vê o Senhor na sua vida. Não está... Não sei se está sendo claro para você. Não é uma troca de situação em que você vê ameaçado ou que você vai ser punido, por isso você tomou essa decisão. Não, é o seu amor para com o Senhor, o reconhecimento daquilo que Ele fez por você, que o Pai fez por você. Amém, irmãos? Você está comigo? Agora, a gente precisa valorizar, irmãos, aquilo que aconteceu também aqui dentro. Você está comigo? O Espírito Santo está aqui, habitando no nosso espírito, não é de enfeite. Alguma coisa está acontecendo. Na minha decisão, na nossa decisão, irmãos, em relação à nossa vida, em relação ao pecado, vamos nos sentir incomodados, por causa, irmãos, do nosso novo estilo de vida. A nossa condição é essa. Com relação ao pecado, se alguma coisa acontecer, se eu desagradar ao Senhor, se eu ferir o princípio da palavra, irmãos, naturalmente não seria nem a palavra correta, mas há uma certa ligação, irmãos, inerente à minha natureza. Se eu nasci de novo, se eu tenho de fato um encontro com Deus, eu vou tomar uma posição. Eu sei que há questões, irmãos, de imaturidade, não vou entrar nesse ponto agora, mas pelo menos a questão de você refletir, ficar pensativo ou incomodado com isso é normal.
O crente nascido de novo, quando erra, irmãos, ele vai se sentir mal. E se você se sente mal, é isso mesmo, tem que acontecer isso. E o que você faz com essa situação? Quando você se sente mal, quando erra? Voltar para a posição. Amém? E saber que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Agora, pelo fato do pecado não ter mais domínio, né, não carimbar meu passaporte lá para o inferno, não significa que eu vou viver de qualquer maneira. Eu tenho que ter uma consciência de vida. Eu tenho que ter uma consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Veja a importância, irmão, de sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Faz toda a diferença. Quando você recebe o conhecimento daquilo que você é em Deus, irmãos, o posicionamento muda. Amém, irmãos? Eu falo isso diante de uma decisão. Não, eu sou crente. Independente que alguém esteja vendo, ou queira dar satisfação para alguém, ou tentar convencer, não. É comigo, é eu em Deus. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Então, olha só, gente. Deixa eu ver com vocês aqui o versículo 3, quando Paulo ele diz assim, ó, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, por quê? Ele está citando isso. A lei, a gente aprendeu no capítulo 7, que a lei de Deus é boa. O problema, irmãos, é o pecado, não é a lei. Você está comigo? Então, ele mesmo fala, visto como estava enferma pela carne. Deus ele resolveu um problema agindo da seguinte forma, enviando o seu filho em semelhança de carne. Entenda por que Deus ele tinha que vir aqui em carne. Ele teve que encarnar, porque esse sacrifício não iria funcionar. Precisaria um homem vir, né, um homem sem pecado, e aqui nesse mundo não tinha. Então, Deus ele veio, mandou, quer dizer, Deus enviou Jesus, ou Deus veio também, não tem problema nenhum se eu falar assim. Deus ele enviou Jesus, encarnou, irmãos, viveu como um ser humano, como qualquer outra pessoa. E ele pagou o preço no seu lugar. Nenhum homem aqui na terra tinha condições de fazer isso. E foi essa estratégia que Deus ele estabeleceu, irmãos, para resolver o problema da humanidade. Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, irmãos, a própria vida de Jesus, ele se ofereceu, ele se entregou, irmãos, no nosso lugar. Isso tudo que aconteceu com Jesus, irmãos, era para ter acontecido conosco. Mas Deus foi tão amoroso, tão misericordioso, ele resolveu o seu problema e o meu problema, morrendo no nosso lugar. Deus morrendo no nosso lugar. Que amor é esse, né, irmãos? E às vezes algumas pessoas falam assim, eu entrei para a igreja naquela expectativa de receber uma bênção. Tem algum problema pensar dessa forma? Não. Mas eu posso dizer para você, irmãos, que a maior bênção que o homem possa receber é a própria salvação. Deus tem que provar mais o quê, irmãos? E às vezes tem aquela coisa, né? Provar, tem que ver se Deus é bom mesmo. Irmãos, Deus é bom. Você não vai para o inferno, vai se você quiser. Amém? Você não precisa pagar nada. Jesus já pagou no seu lugar. Entenda, irmãos, que em cima desse entendimento, essa coisa de legalismo, irmãos, que às vezes acontece em algumas religiões, só vem só para trazer confusão, problema. Porque, irmãos, se a lei de Deus não tinha como resolver o problema da humanidade, irmãos, quando os crentes se cismam de inventar alguma coisa para tentar ajudar Deus, piora mais ainda. Não é verdade? Cria um monte de lei para deixar, porque às vezes o homem olha para o outro assim e fala assim, não, você precisa de alguma coisa, tem que mudar. Aí enfeita o pavão. E o mais importante é aqui dentro, irmãos. Se não acontecer nada aqui dentro, tudo que você fizer no externo não vai mudar, não vai resolver. Você está comigo? Então, o problema da humanidade, Deus ele resolveu em Jesus Cristo. E você conhece muito bem o requisito para que o homem passe a desfrutar
dessa graça? É mediante a fé em Jesus Cristo. Um dia aconteceu com você, você ouviu essa palavra, você ouviu o Evangelho, alguém lhe fez um convite, e você creu com o coração, confessou com a boca, e você é salvo em Jesus. Que bênção, irmãos. Às vezes a gente fala assim, irmãos, quanto a bênção, né? Aí o irmão fala assim, não, a minha bênção é que eu sou salvo em Jesus. Ah, mas quanto isso aí não. Quanto outra bênção? Irmãos, que bênção. Existe bênção maior do que essa? Nós deveríamos até bater palma quando alguém de repente está no meio de irmãos aqui e fala assim, ó, cada um vai contar uma bênção aqui. Aí um conta que era bebia, que outro fazia, né, acontecia, né, aquela coisa toda. Aí outro vai chegar e falar assim, olha, a maior bênção é que eu sou salvo em Jesus. A gente tem que dar glória. Amém, irmãos? Tem uma canção, um dia desse estava até conversando com Kátia, né, ela até se sentiu incomodada. Tem uma canção que diz, o maior de Deus ainda está por vir. Quem conhece essa música? O maior de Deus, irmão, já veio. O maior de Deus já veio, Jesus Cristo. Amém? Diga para o seu irmão, você tem o maior de Deus. Fala para ele isso aí, vai lá. Só para ele gravar isso. Já chegou. Amém, queridos? Eu não vou ler, assim, o capítulo 8 é um capítulo grande. Vou ver se eu consigo trabalhar ele hoje. Mas se não der tempo, a gente não está na outra oportunidade, a gente continua. Mas vamos lá para o versículo 5. Eu li o 4 não, né? Vou concluir o 4 aqui para a gente ir lá para o 5. Ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não estamos mais debaixo, irmãos, de uma condição, de uma natureza pecaminosa. Agora é a lei do Espírito. Aí ele continua aqui, ó, inclusive reforça o que eu estou falando, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Você está comigo? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Porquanto, versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Às vezes a gente pega esse versículo aqui até para defender aquelas situações onde a pessoa vive na carnalidade, fazendo as obras da carne. Não tem nenhum problema. Mas a ideia central do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é fazer mostrando essas duas situações, do homem sem Deus e o homem com Deus nascido de novo. Aí, olha só o versículo 9, olha só, que interessante. Vós, porém, não estáis na carne, está falando para a igreja. Você é a igreja? Amém. Mas no Espírito. Aí, irmãos, um ponto aqui que a gente precisa refletir um pouco. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, percebe, irmãos, que o aceitar Jesus, e a gente não está aqui para dizer que um aceitou, não aceitou, nós não fomos chamados para isso, né? Isso é errado, mas para a nossa vida, irmãos, como crente, vale a gente refletir, porque mesmo a pessoa nascida de novo, se ela abrir portas, irmãos, para viver um estilo de vida pela qual ele vivia antes, é muito perigoso. E uma oportunidade que o diabo tem de jogar um monte de bolota no ouvido dele. Você está comigo? Agora, quando ele fala assim, ó, vós, porém, não estáis na carne. Então, o nosso estilo de vida mudou, irmãos. Né? Aí, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, é vida no Espírito ou não? Você está comigo? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito em que vós habitais. Quem vos livrarás do corpo dessa morte? Cristo Jesus. Então, irmãos, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em você, resolveu o problema. Amém? E é por isso que quando nós fazemos o apelo aqui, e a gente sempre treina aqui os diáconos, a gente sempre pergunta o porquê ela veio à frente, se ela entendeu exatamente o que foi falado aqui. Porque, às vezes, a pessoa está aqui, irmãos, nem confessa Jesus. Aí vai, a pessoa chega aqui, veio só para pedir uma oração, mas não quer aceitar Jesus. Aí nos descuidamos disso, aí vai lá, preenche a ficha, tal, aí marca lá, aceitou Jesus, o novo convertido, alguma coisa assim. Aí vai, a pessoa está indo para a igreja, está visitando, porque gosta da Vanusa, gosta do André, da Kátia, mas não quer nada com Jesus. E tem muita gente assim na igreja. Tem muita gente assim. Já ouvi casos, irmãos, de pessoas ficarem 10 anos na igreja. E no dia, um dia qualquer, fizeram apelo, aí veio o irmão lá com 10 anos, aceitar Jesus. Você não é crente? Não, não é crente, não. Você está comigo, irmãos? Será que se eu fizer essa pergunta para você, você aceitou Jesus? Você poderia dizer, não, já aceitei Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não quero tomar susto aqui, não, né? Mas uma coisa que nós fazemos sempre aqui é isso, perguntar, você entendeu o que foi falado? Você veio aqui na frente fazer o quê? Pedir oração? Não, vim orar para o meu cachorrinho que está passando mal. Ora pelo cachorro. Tem algum problema que você faz? Mas você quer aceitar Jesus? Não quero aceitar Jesus, quero só que ore pelo meu cachorro. E tem casos assim. Né? Porque, irmãos, precisa crer. O novo nascimento, irmãos, entenda que o novo nascimento é algo muito importante. Ele precisa, no processo de salvação, irmãos, precisa ter arrependimento, precisa receber a palavra. A gente precisa pregar o Evangelho. Que tipo de mensagem que ela recebeu, pela qual ela tomou a decisão de entrar para a igreja? Porque, às vezes, o que acontece, as pessoas entram para a igreja, mas não aceitam Jesus. Tem muita gente assim, gente. Você não tem ideia. E às vezes, a pessoa, pelo fato de achar, eu estou caminhando, até se considera, mas quando tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e falar sobre carregar sua cruz, e falar que, na verdade, ele precisa ter um compromisso com Deus, será que ele vai reforçar ou confirmar aquilo que, de repente, alguém falou para ele de uma meia sola? Uns 25%? Nós precisamos pregar o Evangelho. Amém? Estamos aqui por causa de Jesus. Estamos pregando aqui. Qual é o nosso propósito aqui em Guaratiba? É pregar o Evangelho. Com todos os eventos que nós temos aqui, é maravilhoso. Mas, irmãos, o propósito aqui é reconciliar, é levar o homem ao Senhor. Esse é o nosso propósito. Então, algo que é muito claro, por isso que dentro dos treinamentos nós reforçamos isso. Aqui na frente, quando faz o apelo, o diácono, o ministro pergunta, o que é reconciliação? Você quer aceitar Jesus? Você entendeu o que foi falado aqui? Você entendeu a mensagem? Que é uma decisão séria. Porque não é simplesmente falar aqui, irmãos, é algo que ela precisa crer. Porque a salvação, irmãos, é pela fé. Se ela não estiver crendo o que está sendo falado aqui, não vai nascer de novo. Lembra que foi falado aqui, irmãos, que nos identificamos com Cristo através da nossa posição, da nossa decisão de fé? Então, irmãos, na hora que eu confesso a Jesus, quando eu creio no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, a transformação vem. É um novo nascimento. Porque, da mesma forma, nós aprendemos isso aqui, como Cristo Jesus ele morreu, ele foi sepultado, nos identificamos com ele através do quê? Do batismo.
Então, até na hora do batismo, eu tenho que ter a consciência, não. Porque o batismo nós falamos que é o testemunho público do que aconteceu por dentro. Então, eu tenho que estar convicto. Quando nós temos a oportunidade no discipulado falar sobre o batismo nas águas, é justamente trazer esse conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente dar banho. Joga o camarada, eu gosto de passar pelo batismo que eu acho bonito. Ou então para espantar o mal-olhado, aquela coisa toda. Não, irmãos. Que de vez em quando tem pessoas que pensam, não, olha só, meu filho não foi batizado. Pastor, eu estou com medo, porque senão vão botar olho grande nele, não sei mais o quê, bababá, bababá. Então precisa entender o que é o batismo. O batismo, irmãos, nos identificamos com Cristo. Há uma identificação com Cristo, irmãos, através do batismo. É um simbolismo, mas é algo, irmãos, que além de ser uma confirmação de uma decisão, é um testemunho público, irmão, daquilo que eu decidi. O que você decidiu. É algo que é ordenado por Jesus. Você está comigo? Graças a Deus, né? Você ama essa palavra? Aleluia. Qual versículo nós paramos aqui? Me ajuda, vamos lá. 12 agora? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Amém. Irmãos, é convicção. Entenda que tem que envolver fé nisso. Se alguém virar para você e disser assim, você não é filho de Deus, chegou tarde demais. Precisa acontecer isso. Alguém consegue convencer que você não é filho de Deus? Não. Então, uma das provas, irmãos, vamos dizer assim, que testifica esse processo que aconteceu conosco, é essa convicção. E o diabo, ele trabalha pesado para tentar roubar essa palavra de você. Amém, irmãos? Ele trabalha pesado. De vez em quando tem alguns cristãos que falam assim, será que Deus me ama, não me ama? A falta de conhecimento, irmãos, é um negócio muito, muito complicado. Muito complicado. Agora, quando você tem um conhecimento, estamos aqui estudando, irmãos, a carta aos Romanos, e na medida que a gente vai cavando aqui, aprendendo algumas coisas, parece que vai ardendo aqui dentro, fala assim, rapaz, eu sou tudo isso, eu tenho tudo isso em Cristo Jesus, Ele me amou. Amém, irmãos? Aí você vai olhando e vai percebendo assim, eu não fiz nada. Você não fez nada, meu irmão. Você está comigo? O que você fizer, faça por aquilo que você é, pelo que você é. Eu faço as minhas obras, irmãos, é inerente àquilo que eu sou, não para tentar ficar bem na fita com Deus. Amém, querido? Seja qualquer coisa. Pastor, eu acho que eu tenho que receber mais bênção, que eu tenho que ter um lugar melhor lá no céu, porque eu sou tão bonzinho, eu não falto os cultos, eu dou meu dízimo, oferta. Irmãos, é obrigação sua como um filho de Deus. Amém. Veja isso, irmãos, como gratificação, como uma forma de você agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez pela sua vida. Amém, irmãos? Olha só o que a gente consegue extrair, irmãos, só com essas informações preciosas. Chega na hora do ofertório, não pode ser aquele troço pesado, né? Aquela coisa, dificuldade. Irmãos, eu vou ofertar porque o Senhor merece. O dinheiro que eu for dar aqui, que eu for contribuir, irmão, não vai chegar nem a 1% daquilo que Deus fez por mim. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Você está triste? Não, né? Pelo amor de Deus. Né? 14 agora, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez, irmãos, éramos escravos. Então, o que nós recebemos, irmãos, não é escravidão, não é pecado, ou melhor, não é pesado. Acabamos de cantar uma música aqui. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. É maravilhoso. Amém? Aleluia.
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos de papai. Amém? Glória a Deus. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que espírito é esse? O Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Alguém chegar para você e falar assim, você não é filho de Deus, não, chegou tarde demais. Já era, meu amigo, eu sou filho de Deus sim. Deus habita em mim, o maior habita em mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E se nós somos filhos, somos logo o que, gente? Herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus, irmãos, preparou para mim, ou preparou para Cristo, é meu também. E tudo aquilo que Cristo conquistou através da sua ação aqui na terra, é meu também, é seu também. Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Interessante, Paulo ele reforçando, se é que o Espírito Santo habita em você, se é que você realmente padeceu, se é que você realmente é crente. Traduzindo para você. Faça a pergunta, você é crente? Diga, sou. Amém, irmãos? Você está comigo? Essa palavra aqui não é para lançar condenação. Será que eu sou crente? Aí você vai sair daqui, o pastor fez uma pergunta, eu parei para pensar um pouquinho, porque eu apronto tanto, será que eu sou crente mesmo? Se você apronta, filho de Deus, para de aprontar. Seja aquilo que você foi chamado para ser. Santo. Porque você morreu. Você está morto. Não sirvamos mais como escravos. Você não é escravo mais do pecado. E pelo fato de sermos perdoados, filhos de Deus, não significa que eu vou viver de qualquer maneira. Porque na cabeça, às vezes, quando tem umas modas aí no meio evangélico, que defende essa linha aí dos infernos. Eu sou perdoado. Está tudo certo, a gente apronta aqui, tropeça aqui, cai acolá, está tudo certo. Não, irmãos. O crente, quando peca, ele tem que ficar chateado. E ficar com raiva. E se o crente não sente isso, tem alguma coisa errada. Não vou dizer que você não é filho de Deus, mas é esquisito, E peca, e faz, e apronta, e não sente nenhum constrangimento, nada. Aqui dentro não incomoda, não? Está esquisito. Alô. Fazer você pensar um pouquinho. Você que vive deliberadamente no pecado, sai pecando, apronta, ninguém está vendo, enfia o pé na jaca mesmo. O pastor não está aqui, fulano não está aqui. Tem alguém da igreja aí? Então está tudo certo, vamos lá, tem ninguém da igreja, ninguém me conhece aqui. Aí apronta. Mas Deus está vendo você, querido. E você colocou o nome lá onde congrega os santos, dizendo que você é crente. Aleluia. Você pode enganar o pastor, a doquinha, a irmã A, B, o ministro A, B, C, D. Mas Deus você não engana. Ele está vendo você aprontar aí, pecando deliberadamente. Lá na internet, aquela coisa. TikTok, tic-teco. Rapaz, eu fiz uma conta do negócio de TikTok, eu cancelei a conta. Cancelei a conta. Pode menina adolescente dançando com calcinha e sutiã. Oxi, eu olhei aquele misericórdia. Aí passei rápido. Outro. Falei, acabei com a conta. Aí está o crente, aleluia, Jesus, misericórdia, mistério, aleluia.
Acabei com a conta, cara. Você está comigo? Irmãos, não podemos brincar com isso aqui, ó. E quando o apóstolo Paulo fala sobre carne, ele fala muito bem sobre a natureza, mas nós não chegamos à plenitude ainda, porque tem isso aqui, que vai acontecer quando nós formos arrebatados, receber o corpo glorificado. Então não chegamos à plenitude. Somos filhos de Deus, irmãos, mas existe ainda consequência por causa da queda. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Aí está fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa, chegou alguém, esconde, né, para ninguém ver. Mas Deus está vendo. E de Deus não se zomba. Pode acontecer assim, aí você, poxa, pastor, fiquei chateado, eu vi. Irmãos, amém. O pecado não tem mais domínio com você. Amém? Você é filho de Deus. Se você está vivendo uma vida deliberadamente no pecado, desagradando ao Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para a sua vida hoje? Volta para a posição. Amém, irmãos? Volta a dizer que a palavra aqui não é para condenar, acusar você, não, irmãos. É para revelar quem você é. E o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso aqui na carta. Mostrar que você é igreja. Você não é mais miserável, abençoado. Você é abençoado. Amém. Diga graças a Deus. Em todo o tempo. Aleluia. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, irmãos, está aqui claro. No mundo nós teremos aflições. Olha Paulo aqui dizendo que aflições é algo que nós passamos aqui nesse mundo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, há um processo ainda acontecendo conosco. Amém, irmãos? Sentimos, sofremos, vemos coisas erradas acontecendo, ficamos incomodados. Irmãos, calma, vai passar tudo isso. A nossa expectativa, irmãos, é aquilo que vai acontecer lá na frente. E o crente tem que se alegrar com isso. Amém, irmãos? Aleluia. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. O que são as primícias do Espírito? A mostra do reino futuro. Irmãos, se hoje aqui na terra, mesmo com a aflição, experimentamos, irmãos, vivenciamos a paz em Deus, imagine lá na glória. Se aqui nós podemos, irmãos, comer o melhor dessa terra, experimentar as coisas do Espírito Santo, irmãos, imagine lá com o Senhor, com o corpo glorificado, não ter mais aflições, não ter mais doença, não ter mais nada disso. Amém, irmãos? Só meia dúzia só, mas tudo bem, eu me alegro por você, não tem problema nenhum não, né? Tem gente, amém, é verdade, aleluia. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, irmãos, do nosso corpo. Sofremos nesse corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Deixa eu pegar um pouco essa parte aqui, ó. Mas o mesmo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De repente não aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Aí você não consegue nem orar.
não tem palavras para expressar. Já aconteceu com você isso? Você vai orar, não consegue sair nada, irmãos. Aí o Espírito Santo ele pega junto. Amém, irmãos? O Espírito Santo pega junto. Eu me lembro que algumas pessoas até falam assim, pastor, mas como é que funciona esse negócio de gemidos inexprimíveis, né? É a gente falando, como é que é? Eu lembro que teve uma ocasião, uma pessoa foi, não sei se foi na igreja, numa programação, aí chegou no local, estava um irmão assim, aí olhou assim, o que é isso, irmão? Isso é gemido inexprimíveis. Mas a palavra diz aqui, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem? O Espírito Santo, tá, irmãos? Então, vamos lá. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Cadê os santos aqui na igreja? Tem santo aqui? Irmão, você não está sozinho. Bem-vindo ao time. Às vezes você está lá, pastor, às vezes não vem palavra e tal, e aí você fala uma coisa, o Espírito Santo, ele quis dizer isso aqui, porque ele conhece o seu coração. Aí você fala uma coisa assim, que às vezes não é, fala um pouco fora, aí o Espírito está em você e fala assim, não, eu conheço, ele quis dizer isso. Amém. Amém, irmãos? Ele ajuda você não está sozinho. Amém, queridos? Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Não vou entrar nessa parte de predestinação hoje, tá? Vamos ter uma oportunidade para falar sobre isso. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. É um processo pelo qual, irmãos, estamos passando. Até ser glorificado. Até recebermos um corpo glorificado. Estamos nesse processo, amém, irmãos? Aí, para a gente encerrar, não vou trabalhar essa última parte aqui do capítulo 8, mas eu considero, do versículo 31 até o versículo 39, como se fosse um hino de louvor de Paulo. Paulo estava louvando ao Senhor, por todos os feitos do Senhor. Olha só o que ele diz aqui, no versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus fez tudo isso por nós, quem será? Não é diabo, não é aflição, não é problema, não é nada, irmãos. Se Deus é por você, quem será contra você? Amém, irmãos? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Né? Que todas as coisas essas? Coisas que contribuem para o meu bem. Se ele não poupou o seu próprio filho, fez outras coisas, irmãos. Você está comigo? Ao versículo 33, ele continua. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Entenda isso, meu irmão. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que tamanho benefício, irmãos, nós temos. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus faz a pergunta para você. Quem nos separará? Quem te separará do amor de Cristo? Nada, né, irmãos? A tribulação? A angústia? Já passou por um momento de angústia? Já passou, né? É capaz de separar do amor de Deus? Não, né? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Irmãos, no mundo nós teremos aflições, pressões, irmãos, estações, todos nós. Agora, não é por causa disso, irmãos, dessas estações,
que a gente vai jogar tudo para o alto. Porque tem muito crente, filho de Deus, está fazendo isso. Veio aqui, aceitou Jesus, falou em línguas, né? Participou do ministério, aí aconteceu alguma coisa, joga tudo para o alto. Você está comigo? Jovem, quem lhe separará do amor de Deus? Quem? A faculdade? O namorado? Quem? Amém, irmãos? Por muito menos, jogando tudo para o alto. Pega a Bíblia, joga a Bíblia para o alto. Deixa de ser crente igual trocando de camisa. Agora sai da igreja, não sou mais da igreja, não sou crente não. Agora sou desigrejado. Você está comigo? Aleluia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte... Vamos ler todo mundo juntos aqui? Bonito, eu gosto dessa parte aqui, ó. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa... Nada, irmãos. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma obra... outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Resolvido. Está claro para você, irmãos? Você sabe quem você é? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Irmão, você está feliz com essa palavra aqui? Irmãos, eu regozijo nessa palavra, viu? Eu me alegro nessa palavra. A gente precisa ler essas cartas, viu? Mais vezes para lembrar. Porque as aflições, irmãos, desse tempo presente, as pressões, tende a levarmos a esquecer dessas verdades. E o diabo, com as suas astúcias, né, tenta confundir, fazer algumas gracinhas, né? Rapaz, está sendo muita gente aí, misericórdia, hein? Eu vou começar agora a corrigir essas coisas, hein? Não está legal, não. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Aleluia. Vamos agradecer ao Pai. Você pode fazer o seu culto pessoal. Agradeça ao Pai por Jesus, faça isso. Querido, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Somos privilegiados, né? Em poder, nesse tempo, nesse lugar, nesse país, receber essas verdades com tranquilidade, sendo que outros vivem uma situação totalmente diferente da nossa, querendo, com fome, com sede dessa verdade. E hoje você tem o privilégio, você tem a oportunidade. Aleluia, aleluia. Não deixe o diabo roubar essas verdades, irmão. Não deixe o diabo roubar a semente que foi semeada no seu coração. Não deixe que as circunstâncias venham apagar o fogo que arde no seu coração em relação à salvação, em relação à eternidade. Não deixe, irmãos. Oh, aleluia. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Traga à memória aquilo que você é em Cristo Jesus. Traga à memória aquilo que você pode fazer. Traga à memória que você não é mais escravo, outrora miserável, hoje abençoado. Traga à memória que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh! O pecado não tem mais domínio sobre nós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Somos filhos de Deus.
somos filhos de Deus. Assim como Jesus é, o veremos. A qualquer momento receberemos o corpo glorificado. Viveremos eternamente com o Senhor. Oh, quão maravilhosos são as tuas obras, Senhor. Aleluia. E nessa oportunidade, ó Pai, nós queremos permanecer nessa visão e continuar levando vidas a Ti, através da Tua palavra, conciliando o homem ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Aleluia. Amamos, Senhor, a Tua obra. Quem poderá nos separar? Quem poderá nos afastar? Quem poderá nos impedir? Obrigado, Senhor, por essa graça da salvação. Obrigado, Senhor, por Jesus. Por Jesus. Graças te damos, Pai. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Acredito que eu não vou precisar fazer nenhum convite. Creio que todo mundo aqui é salvo em Jesus. Mas eu quero reforçar. Guarde essa palavra, viu? Não esqueça quem você é. Você ganhou uma nova identidade em Jesus. Antes era filho do diabo, agora é filho de Deus. Viva a altura. Amém? Jesus tornou você digno. Jesus tornou você digno. Aleluia. Aleluia. Declare assim comigo: eu sou filho de Deus. Aleluia. Seja abençoado com a prática da palavra, viu? Sentai-vos. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Um homem que operou na terra à vontade do céu. Um homem que viveu cheio do Espírito. Suas palavras continuam trazendo restauração espiritual, emocional e física. Uma vida cheia do Espírito. O primeiro livro de Smith Wigglesworth, lançado pela editora Rema Brasil. Descubra o poder através de Cristo e viva de forma extraordinária. Páginas que vão inspirar a sua fé. Aprenda a carregar suas baterias espirituais e tenha uma vida cheia do Espírito, de Smith Wigglesworth. Disponível também em e-book. Um lançamento Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução.
fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdida em tua liberdade, esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de